Provérbios para hoje. Sabedoria para viver e morrer para a glória de Deus. Finanças, primeira parte. O sábio é um homem rico e bem-sucedido, um homem de bens, e ele conhece o caminho da prosperidade. O desejo dele é que o seu filho também se encaminhe por este caminho. E é comum a gente encontrar em Provérbios algumas expressões como bens, riquezas, dinheiro, trabalho, justiça, generosidade e alguns outros termos correlatos que remetem à vida financeira do justo e também do injusto. A revista Ultimato, em sua publicação de 16 de agosto de 2023, apresentou 7 princípios para a vida financeira no livro de Provérbios. E a partir deles nós vamos construir então a nossa reflexão. O primeiro princípio chama-se o princípio do primeiro fruto, ou das primícias, né? O sábio disse: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O segundo princípio é o princípio da economia. Gaste menos do que você ganha. O sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. O terceiro princípio é o princípio do trabalho árduo. Envolve zelo e dedicação, equivalendo a bons frutos. Você conhece alguém que faz o seu trabalho com cuidado e perfeição? Em pouco tempo, o seu valor será reconhecido e ele será chamado para trabalhar para o rei. O princípio da formiga e da cigarra. Poupança e investimento. O dinheiro ganho às pressas diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. O quinto princípio é o princípio de evitar dívidas. Pense 2 vezes antes de contrair dívidas. O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. O princípio da humildade. Nunca pare de aprender. A mente do homem sábio está sempre aberta para receber o conhecimento e o seu ouvido aberto para ouvir novas ideias. O último princípio, o sétimo princípio, fala do princípio da generosidade. Desprendimento que reflete o amor de Deus. Sim, a pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fizer aos outros. Há alguns princípios que norteiam o pensamento do sábio. Esses princípios já estão apresentados anteriormente no discurso de Moisés, em toda a parte que diz respeito à interpretação do que Moisés ensinou. E um princípio básico é este: do Senhor é a terra, o mundo, né? Tudo que nela existe e tudo que nele vive, pois ele afundou sobre os mares e firmou-as sobre as águas. Salmo 24, 1 e 2. Nós encontramos Davi quando vai consagrar o templo ao Senhor, dizendo as seguintes palavras. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Poder, glória, majestade e esplendor pertencem a ti, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, riqueza e honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Veja, a verdade de que tudo pertence a Deus, e se nós entregamos algo a Deus, nós estamos entregando o que Deus já nos confiou. Abraham Kuyper diz: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre a qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar: é meu. O segundo princípio está em Tiago, dizendo a verdade, e ela é reforçada em Provérbios, de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, não muda, como sombras inconstantes.
Isso também é dito pelo sábio quando ele diz assim: a bênção do Senhor é que traz riqueza e não inclui dor alguma. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quando falamos sobre finanças, nós precisamos fazer duas perguntas a nós mesmos. De onde vem a nossa riqueza, os nossos bens, os nossos recursos? E onde nós aplicamos os nossos recursos? Tiago argumenta contra os ricos que eram gananciosos de seus dias e diz a eles: vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e por vocês foi retido com fraude está clamando contra vocês. E o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Logo em seguida, perguntando sobre onde se aplica a riqueza, ele fala que aqueles homens viviam do luxo. Vocês vivem luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida no dia do abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Tiago então protesta sobre o fato de que os ricos opulentos de seus dias, eles não somente adquiriram riqueza por meio injusto, pelas fraudes, pelo salário retido, como também aplicavam erroneamente o dinheiro com luxo, ganância, com seus prazeres. Nesse sentido é que nós devemos perguntar: de onde vem a minha riqueza? Qual é a fonte? E onde eu estou aplicando? Qual é o destino dos recursos que Deus me tem dado? Perguntemos então, de onde vem a sua riqueza? A riqueza pode proceder da desonestidade. Mas aí então o autor de Provérbios diz: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se eles disserem: venham conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova. E acharemos toda sorte de bens preciosos. Encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. O conselho do sábio é: filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda dos suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Ele orienta o filho a evitar a desonestidade. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador, mas quem ao necessitado trata com bondade honra a Deus. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Deus odeia a desonestidade. Suave ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprime os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não errado, é amigo de quem destrói. Veja que a desonestidade é uma forma ilícita, uma forma reprovada por Deus para angariar bens, para conseguir adquirir recursos. O caminho da desonestidade já está amaldiçoado em si. Outro caminho para a aquisição de bens e recursos é pela honestidade. E o sábio elogia a honestidade dizendo: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. O Senhor odeia lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Veja aqui que Deus tem uma preocupação
em que as coisas sejam justas e não haja desonestidade. Trabalho diligente. Esta é outra forma, evidentemente, dentro do escopo da honestidade, para que se adquira bens e riquezas. O sábio diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. Quem trabalha sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho das suas mãos será recompensado. Em todo o trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pessoa excessiva à pobreza. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Agora a seguinte pergunta é: onde você aplica a sua riqueza? A riqueza pode proceder então de desonestidade, ela pode proceder de um trabalho árduo e é honesto. E agora quanto à ideia de onde eu aplico as minhas finanças, onde eu aplico os meus recursos. Veja o que Provérbios diz: de nada vale a riqueza no dia da ira divina. Uma coisa para a qual a riqueza não pode ser usada é para livrar você da ira divina, mas a retidão livra da morte. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Aqui nós estamos falando de gente que está explorando o preço mais elevado. Então ele esconde o trigo para esperar então haver uma condição tal em que o preço seja maior e ele possa vender ganhando mais. Esse homem, a Bíblia diz aqui, é amaldiçoado pelo povo porque é um explorador, não é alguém que está buscando o bem comum. Quem ama os prazeres empobrecerá, e quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Está falando de luxo. O vinho e o azeite somente eram usados nas mesas refinadas, onde pessoas tinham acesso a mais recursos. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Veja, a opressão ao pobre ou bajular os ricos, usando os recursos para conseguir favores ou obter benefícios, aqui está dizendo, com certeza padecerá necessidade. Veja o que Jesus disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então, se a pessoa aplica os seus recursos de maneira desonesta, ganha de maneira desonesta, embora possa no pouco ser desonesto, Jesus está dizendo, já é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nem o servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está condenando aqui a ganância. Alguns conselhos sábios em relação a como nós gerenciamos nossos recursos. O primeiro, e eu creio o mais importante de todos, é Deus em primeiro lugar. Os nossos recursos existem para honrar a Deus. E aqui ele diz, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, as primícias. Coloque o Senhor adiante de tudo, em honrá-lo com aquilo que ele confia a você para você administrar. Qual é o resultado disso? O resultado é o seguinte, ele diz, os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Interpretando para os dias de hoje, quer dizer, não lhe faltará aquilo que você necessita em sua casa.
e os seus barris transbordarão de vinho. Haverá abundância. O Senhor providenciará o melhor para você. Feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento, porque é melhor o lucro e ela dá a sabedoria do que a prata, é melhor a sua renda do que o ouro mais fino. É mais preciosa do que pérolas, e tudo o que se pode desejar, nada é comparável a ela. O alongar-se a vida está em suas mãos direita e na sua esquerda, riquezas e honra. Veja que a sabedoria está ligada à riqueza. Não somente à aquisição da riqueza, mas à aplicação da riqueza. E também a ideia de que fazer com que a riqueza produza mais riqueza. Tudo isso tem a ver com o uso da sabedoria. O sábio sabe muito bem e a sabedoria é imprescindível para se ter uma vida financeira estável, uma boa vida financeira com prosperidade. Sabedoria é essencial. Não te furtes a fazer o bem a quem dê direito, estando na tua mão o poder fazê-lo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. É do coração que procedem então os desejos. E esses desejos muitas vezes são pecaminosos, refletem apetites do corpo e paixões da alma. Porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. E os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, todos os caminhos seus sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. São conselhos que o sábio dá e que se aplicam perfeitamente quando nós estamos pensando em adquirir e administrar as riquezas, os bens que Deus nos confia. A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Então, ter critérios e confiar em Deus são dois conselhos que o sábio está nos dando. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Respeite a propriedade alheia, em outras palavras. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não mude de lugar os marcos antigos, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados, os glutões, se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Agora eu quero selecionar breves conselhos que ele nos dá. Primeiro é, seja justo. Justo aqui a ideia de sadik é reto. Será alguém que pratica a justiça, alguém que busca retidão em todos os seus procedimentos, inclusive no que diz respeito ao gerenciamento e aquisição de recursos. Em seu livro Justiça Generosa, Timothy Keller afirma principalmente essa ideia de justiça ser também a justiça distributiva. Buscar fazer com que o seu recurso também seja um meio de bênção para outras pessoas e fazer julgamentos imparciais, dando o que de direito a cada um como lhes é devido. E o sábio disse: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As bênçãos coroam a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios abriga violência. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte.
O perverso recebe um salário ilusório, mas os que semeiam a justiça terão recompensa verdadeira. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa herança para os seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável do Senhor do que oferecer sacrifícios. Quem semeia a injustiça colhe a maldade, e o castigo da sua arrogância será completo. Não mude os lugares antigos, os antigos marcos, e limitam as propriedades que foram colocadas pelos seus antepassados. Seja justo em relação a isso. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios não lhes se importam com isso. Seja generoso. A palavra generosidade aqui tem a ver com bondade, tem a ver com aquela afeição ou aquele modo de se comportar de tal maneira que você não é ganancioso e também você não busca tudo para si. Vejam que a virtude da generosidade, ela tem a ver exatamente com essa preocupação que a pessoa tem em que aquilo que lhe está disponível também possa ajudar outros que estejam em necessidade. Aristóteles chama a generosidade de liberalidade. O homem liberal é um homem virtuoso, é um homem que percebe que ele pode ajudar e efetivamente ajuda os que estão em necessidade. Quando falamos do hebraico, a palavra tov, que é bondade, e berakah, que é bênção, estão ligadas a essa prática da generosidade, pois este é um dos princípios mais importantes em relação à questão da administração dos recursos que Deus nos dá. Não te forces a fazer o bem a quem de direito. Está na tua mão poder fazê-lo. Não diga ao teu próximo, vai, volta amanhã, então te darei o que se você tem agora contigo. Quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará e quem dá de beber será descedentado. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. A mulher graciosa alcança honra, os poderosos adquirem riqueza. E o homem bondoso faz bem a si mesmo, e o cruel a si mesmo se fere. Quem se compadece dos pobres, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Veja que a bondade e a generosidade são incentivadas no que diz respeito ao uso dos recursos. A bondade e a fidelidade preservam o rei, e por sua bondade ele dá firmeza ao seu trono. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará, e não terá resposta. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Abre a mão ao aflito e ainda estende a mão ao necessitado, diz respeito da mulher virtuosa. Quanto à generosidade, Paulo incentiva que nós sejamos generosos ao contribuir com aqueles que estão em necessidade, como foi o caso dos cristãos da Judéia. Contente-se, esse é um outro princípio importante. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes e venhas a vomitá-lo. Quem está satisfeito despreza mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Invejoso é ávido por riqueza e não percebe que a pobreza o aguarda. A oração de Agur, duas coisas te peço. Não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão de que eu necessito, para suceder que, estando fato, eu negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e assim profane o nome do Senhor.
O contentamento, ele é reforçado no Novo Testamento. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ele disse a Timóteo, né? Na verdade, o contentamento é muito importante porque nós viemos a este mundo sem nada e vamos partir dele sem nada, tendo, portanto, o que comer, o que vestir, estejamos contentes. Oração. Deus, ensina-nos a cuidar do que confiaste a nós como bons mordomos, de tudo que lhe pertence, e que sejamos justos, generosos e gratos. Em nome de Jesus. Amém.